Globo Esporte. Olha ele então, chegando. Não sou guri, mas tô no Globo Esporte. Cara, gurizinho. E aí, seu Maurício Saraiva? Bora falar desse jogo do Grêmio, desse empate em 1-1. O Grêmio que foi campeão no último domingo sobre o Inter e que fica no empate 1 pontinho em casa. E esse jogo, quando a gente olha para o Bragantino, a gente pensa é para ganhar, né? Por isso que teve vaia no fim do jogo, mesmo com o título 3 dias antes. Porque o jogo era para ganhar, o Grêmio esteve por ganhar, também esteve por perder. Isso. E se o ajuste do time do Grêmio vai geralmente para conta do comandante, quando dá problema também tem que ir, né? Ontem, por exemplo, o Luiz Castro comete um erro, que é antes dos 20 do segundo tempo fazer essa troca. Ele tira o mesmo, mas a bola foi o Bragantino e não o Grêmio. É isso. Antes o Grêmio começa muito bem, estava ganhando, tinha a chance de ampliar e aí no fim toma um sufoco. Vamos ver tudo de como é que foi esse 1-1 de Grêmio e Bragantino, mas com foco nele, no Vini da Pose. Roda o VT. No telão, um indicativo de quem seria o cara do time na noite. Mesmo numa boa fase, Carlos Vinícius chegou na arena com uma marca negativa. 6 jogos sem fazer gol. Nada que abalasse a confiança do torcedor no seu centroavante. Vai ser 3-0 pro Grêmio, 2 do Carlos Vinícius. Quando precisar dele, ele vai estar lá, pode ter certeza. Apesar do tempo sem marcar, o atacante é o artilheiro do Grêmio nessa temporada. Pelo menos até esse momento, minutos antes da bola rolar. São 9 gols em 15 partidas. E a ideia dessa reportagem é acompanhar o jogo do Carlos Vinícius contra o Bragantino. Será que ele volta a balançar as redes? Antes do começo do jogo, uma conferida nas novidades do time. Gabriel Meck e Nardoni. O que não mudou foi a atenção dos zagueiros em Carlos Vinícius dentro da área. 2 na marcação e 4 minutos depois, enamorado cruzou na cabeça dele, que fez o que sabe de melhor. O cruzamento para Carlos Vinícius! Imparável lá dentro da área! Teve a pose clássica, braços abertos, agradecimento aos céus, coraçãozinho e mais pose. Todo mundo era Carlos Vinícius na arena. Todo mundo. Quem não estava ligando para isso era o Lucas Barbosa, que empatou a partida. Só que antes mesmo do VAR, de fato ele está anulando o gol. Intervalo de jogo, 1-0 Grêmio, gol dele, Carlos Vinícius. E claro, quem marca, fala. Feliz por voltar a marcar, né? Até não foi na primeira oportunidade que teve na etapa final. Mas dali em diante que a coisa ficou interessante. Primeiro, por conta de um duelo particular entre o Carlos Vinícius e o goleiro Cleiton. Depois, pelo golaço do Rodriguinho, deixando tudo igual. Que golaço! Até foi marcado outro impedimento. Só que o gol vai ser confirmado. Agora, lembra do duelo que eu acabei de falar? Pois é, muito a lamentar. Mas nem adiantava chamar, porque ele estava muito ocupado tentando a vitória. Só que o tempo acabou. Fim de jogo e agora sim a atualização dos números do Carlos Vinícius. São 10 gols em 16 jogos. Mesmo assim, a boa atuação do artilheiro não foi suficiente para impedir o empate com o Bragantino. Assim, o Grêmio perde a oportunidade de entrar no G4, também acaba com 100% de aproveitamento em casa nesse Brasileirão e segue sem conseguir vencer os paulistas. Na frente a gente vai valorizar mais ainda esse ponto. Obviamente que a gente não iniciou o jogo, não foi o plano empatar, a gente foi com tudo. O igual não era o que queríamos, claramente, queríamos mais ganhar o jogo, mas dentro daquilo que foi o jogo, não posso dizer que o resultado não foi justo. O próximo compromisso dos tricolores é na segunda, contra a Chapecoense, fora de casa. Mais uma oportunidade para entrar na zona da Libertadores. É ele, o Vini da Pose. Quer mais uma do Carlos Vinícius, desses números muitos que a Mari trouxe aí? Ele é simplesmente o artilheiro do Brasileirão até agora, com 5 gols marcados. É mais da metade dos gols do Grêmio no campeonato, que são
9 até agora no E total. olha que ontem ele não teve a qualidade maior dele da eficácia. Só ele teve 4 chances e ele converteu 25% das chances. Isso, exatamente. Mas fez o gol do Grêmio, né? É isso. Agora, este Grêmio, Maurício, passada a 5ª rodada, tem mais 3 jogos e aí para os amistosos da seleção brasileira. Isso. Aonde consegue chegar no campeonato? Um meio de tabela seguro. Tá. Com alguma ambição pequena de vaga direta de Libertadores e risco zero de queda. Hoje é o que eu diria. Mas vamos mostrar, por exemplo, a classificação do Grêmio e por que ele está aonde está, meio de tabela. 9º, 7º, Primeira página, meio de tabela, absoluta segurança. Bom, aqui eu preciso fazer uma... Ó, a gente tá mostrando para você onde é que o Grêmio está em 9º ali. Eu preciso fazer uma diferença dos próximos jogos. Pode colocar, Marcelinho, os próximos jogos do Grêmio até a parada. A famosa sequência do Grêmio no Brasileirão. O Bragantino de ontem, mais a Chapecoense em Chapecó e o Grêmio quinta que vem em casa, aqui o Grêmio deveria fazer 7 de 9 pontos. Só que eu contava ganhar do Bragantino, empatar com a Chape e ganhar do Vitória. Tá. Como empatou em casa com o Bragantino decepcionantemente, vai ter que compensar lá na Chapecoense, lá em Chapecó. Por que eu não estou botando no mesmo combo o Vasco e o Grêmio, Alice? Porque o Vasco, você vai mostrar daqui a pouquinho, que acaba de virar sobre um dos melhores times do Brasil e da América, o Palmeiras. O Vasco estreou Renato Portaluppi. O Vasco é outro mundo a partir daqui. Não dá para botar na mesma levada de Vitória e Chapecoense, porque ele vai ser o adversário mais difícil, ainda mais em São Januário. Por essa conta, meio de tabela seguro, fecha o acordo 3 vias com o tabelião e vamos cuidar da vida. Perfeito. Seu Maurício Saraiva, o senhor é tão bom que eu vou me despedir do senhor para ir para o sala de redação, mas antes fica aqui, que ele chamou o Vasco do Renato. Coloca o Renato aqui na tela então, ó, que tá feliz, minha gente. Renato Portaluppi conseguiu isso aqui, ó. Oi. 18 anos depois, Renato tá de volta ao Vasco. Agora tô com muito tesão, muita vontade. A estreia dele foi uma pedreira. Pela frente, ninguém mais, ninguém menos que o líder Palmeiras. E que saiu na frente. Golaço, hein, do Flaco Lopes. Agora tô com muito tesão, muita vontade. Os jogadores do Vascão entenderam bem. Thiago Mendes empatou. E Cuiabano virou. Vasco 2-1 na estreia do Renatão. Primeira vitória do time carioca no campeonato. Fechamos a conta nessa estreia então, né, Renato? Obrigado, Renato. Boa noite. Ou vocês querem jantar aqui? Eu? Não. Eu não. Eu, inclusive, daqui a pouco vou almoçar. A marmitinha já tá pronta aqui. O Roger Machado também começou bem no São Paulo. Aliás, muito bem. Não consegui jogar no São Paulo, mas hoje poder ter o nome gritado pela torcida de São Paulo, isso me deixa muito feliz. A torcida gostou do que viu dele. Vitória por 2-0 depois do Caleri. 2-0 e São Paulo do Roger, líder do Brasileiro. Acabar essa rodada em primeiro lugar. Eu acho que foi uma estreia bem importante. Técnicos gaúchos mandando bem. Bom, no fim de semana já começa a 6ª rodada do Brasileirão e o Inter enfrenta o Bahia, domingo aqui no Beira-Rio, ao vivo na RBS TV, naquele horário clássico, 4 da tarde. E esse é um jogo importantíssimo porque o Inter precisa ganhar para sair do Z4. E não vai ter o técnico Pesolano para isso. Ele está suspenso, porque tomou o 3º amarelo contra o Atlético Mineiro. Um auxiliar é quem vai ficar no lugar dele na beira do campo. Pensa só na cena. No auge da festa, logo depois de levantar a taça de campeão, o Grêmio vai lá e tropeça. Dentro de casa, um empate em 1-1 com o Bragantino que, olha, deixou um gosto bem amargo e um monte de perguntas no ar. É isso que a gente vai desconstruir agora. E a grande pergunta que fica é essa, né? Foi só aquela famosa ressaca pós-título? Ou será que foi mais que isso? Um time que talvez tenha se acomodado um pouco e acabou pagando o preço por esse relaxamento? É exatamente isso que a gente vai investigar, olhando para tudo o que aconteceu dentro e fora de campo. Para a gente decifrar essa história, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar do tropeço em si e da sensação que ele deixou. Depois, a gente mergulha no desequilíbrio físico que existia entre os dois times. Na sequência, vamos entender a tática que acabou virando uma armadilha. Aí a gente passa para as difíceis escolhas do técnico e, para fechar, as lições que ficam para o resto da temporada. Então, vamos lá. Ponto de partida. O resultado. Um empate na estreia do campeonato, em casa, logo depois de ser campeão. Com certeza não era o que se esperava. Mas, como a gente vai ver, o placar de 1-1 mal conta o começo da história do que foi esse jogo. E a palavra aqui, segundo a análise da fonte, não é azar, hein? Viu? É punição.
A sensação geral foi de que o time foi, de certa forma, punido por uma postura mais acomodada em campo, e o resultado final foi só a consequência direta disso. Agora, a gente chega num ponto que é fundamental para entender essa partida, o contexto. Porque para analisar os 90 minutos, a gente precisa voltar um pouco e ver como cada time chegou para esse jogo. E olha, a diferença era gritante. O ponto central aqui é esse contraste absurdo. Pensa bem. De um lado, o Grêmio vinha exausto, esgotado física e mentalmente depois de 2 Grenais e com só 4 dias para respirar, fora os desfalques. Do outro lado, o Bragantino, um time jovem, intenso, que passou os últimos 10, 12 dias só treinando, descansado. A conta, fisicamente falando, simplesmente não fechava. E como se o desequilíbrio físico já não fosse o bastante, ainda tem o histórico. Essa citação da fonte resume tudo. O Bragantino não é um adversário qualquer para o Grêmio. É uma pedra no sapato histórica. Ou seja, a receita para um jogo bem complicado já estava toda ali, antes mesmo de a bola rolar. Agora, vamos falar de tática. E de como aquilo que parecia ser a vantagem perfeita, na verdade se transformou numa armadilha. O Grêmio achou um gol cedo, mas a decisão que o time tomou logo depois acabou ditando um destino bem amargo para a partida. Bom, o filme do jogo foi basicamente esse. Aos 15 minutos, gol do Carlos Vinícius de cabeça, 1-0 Grêmio. Parecia o cenário dos sonhos, né? Só que não. A partir daí o time recuou. Deu a bola, o campo, basicamente, a chave do jogo para o Bragantino. O segundo tempo, então, foi um monólogo. O adversário dominou tanto que o gol de empate do Rodriguinho não foi surpresa para ninguém. Era, na verdade, só uma questão de tempo. E esse domínio não é só uma impressão, não. A análise chega a apontar um número que, olha, é de assustar: 80%. O Bragantino teve o controle do jogo por 80% do tempo. É quase como se o Grêmio tivesse comprado o ingresso para assistir ao adversário jogar no seu próprio estádio. E essa citação da fonte descreve perfeitamente a diferença física que se via em campo. Parecia uma escala diferente, sabe? Era como assistir a uma luta com categorias de peso diferentes. Os jogadores do Bragantino, maiores, mais fortes, simplesmente ganhavam todas as disputas no corpo a corpo. Então, a gente percebe que a decisão de recuar foi um verdadeiro tiro no pé. As consequências vieram em cascata. O time perdia as disputas físicas, não conseguia encaixar um contra-ataque, o meio-campo foi totalmente engolido. Jogadores importantes, como Nardoni, literalmente ficaram sem gasolina. E o empate começou a parecer inevitável. E isso nos leva direto para o banco de reservas, para a cabeça do técnico Luiz Castro. Vendo o time ser completamente dominado fisicamente, o que estava para fazer? As substituições foram menos uma escolha tática e mais uma tentativa desesperada de parar o sangramento. E para descrever esse cansaço extremo de alguns jogadores, a fonte usa uma expressão popular que é genial: babou na gravata. Sabe quando o atleta chega no limite do limite, esgotado, sem ar? Foi exatamente o que aconteceu com o Nardoni no segundo tempo. Ele simplesmente apagou em campo. E aqui a gente tenta entrar na mente do técnico. O diagnóstico era claro. O time não conseguia ficar com a bola. Sem um jogador com a característica do William para cadenciar o jogo, a missão se tornou desesperada, diminuir o ritmo do jogo a qualquer custo. E a aposta para isso? O experiente Dodge, na tentativa de segurar a posse e dar um respiro. Não era a solução ideal, era uma medida de controle de danos. Fazendo um resumo individual, foi mais ou menos assim. O Carlos Vinícius fez o gol, mas também perdeu uma chance claríssima que fez muita falta. O Noriego foi o ponto fora da curva, o cara que se salvou, como diz a análise. O Nardoni, como a gente viu, sentiu demais o jogo. E do lado de lá, os tanques do Bragantino, como o Mosqueira e o Lucas Barbosa, simplesmente dominaram o campo de batalha físico. Certo, mas e aí? O que esse empate significa para a longa jornada da temporada? A questão aqui não são só os 2 pontos que foram para o ralo, mas os sinais de alerta que esse jogo acendeu para os desafios que vêm pela frente. E o custo desses 2 pontos não é nada teórico, é bem prático. Uma vitória teria colocado o Grêmio lá em cima, no G4, na briga pela Libertadores. O empate jogou o time para a 9ª posição. Este gráfico mostra bem o tamanho do tombo na tabela. É a diferença entre começar o campeonato no pelotão da frente e começar ali, no meio da confusão. Então, o que a gente tira de lição desse jogo? Basicamente 2 coisas bem claras. Primeira, o time mostrou uma vulnerabilidade preocupante contra adversários que impõem força e intensidade. E a segunda, ficou escancarada a necessidade de um elenco mais forte, com mais opções, para aguentar o tranco de uma temporada que é uma verdadeira maratona. E a gente termina com essa reflexão, que é a grande questão para o futuro do Grêmio. Esse empate foi um mal que veio para o bem?
Aquele chacoalhão necessário para acordar o time? Ou foi só o primeiro sintoma de um problema mais sério que vai aparecer de novo contra equipes mais fortes? Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta, bom, só o tempo e os próximos jogos vão nos dizer.